na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre
porque a sua presença é fundamental. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, glória. Deus amado. Obrigado, Senhor, por é estar o nosso na tua casa, te adoro. O Senhor, ó Deus amado, é o nosso valor. O Senhor, ó Deus amado, é a nossa Sim, meu razão. Pai. O Senhor, ó Deus amado, Sim, meu é Deus. por estar no caminho. O Senhor, ó Deus, bendito é o nosso Deus. E que nós, ó Senhor, neste momento, buscar a tua presença, porque queremos sentir, ó Deus amado, do teu agir. Queremos sentir o teu fluir, queremos sentir a tua presença. Queremos, ó Deus amado, que o Senhor nos torne os nossos íntimos, nosso ser, ó Pai, porque necessitamos da tua graça. Meu Deus amado, o nosso Senhor bendito, ó Pai. Ó Deus bendito, não venha deixar que olhemos para a esquerda, não venha deixar que olhemos para a direita, mas que nós possamos estar confiados na tua misericórdia, Pai amado. Ó Deus bendito, não importa, ó Deus amado, o que possa haver, o que venha de acontecer, o que está por vir, ó Pai, não importa. O que importa é que nós queremos estar diante da tua presença. O que importa é que nós devemos estar buscando a tua parte, Deus, para que nós possamos a cada dia ser mais e mais da tua graça e da tua unção sobre nós, ó Pai. É isso que importa, é isso que interessa, ó Pai. Porque o que virá de acontecer, o que terá de vir, não há o que podemos fazer, porque ó Deus bendito, a tua palavra deve ser cumprida, ó Deus amado. Não é essa a questão. A questão é que queremos a tua presença. A questão é que nós precisamos continuar buscando a tua graça para que nós possamos caminhar, ó Deus amado, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio, ó Deus amado, aos problemas, ó Pai, que nós estamos enfrentando. Nós precisamos, ó Deus amado, mesmo nisso, precisamos estar mantendo, ó Deus amado, os sorrisos nossos olhos, ó Deus amado, confiado na tua graça e na tua misericórdia. Por isso te peço neste momento, e não só por mim, mas peço por cada um dos teus servos que aqui estão, ó Pai amado, que nós não venhamos ao culto por vir, porque está marcado, mas venhamos porque temos que ter a necessidade de guardarmos esse contato. Necessitamos, ó Deus amado, buscar a tua presença, porque tivemos o nosso dia, tivemos o nosso nossos afazeres, tivemos todas as nossas tarefas, Pai. Mas em meio a tudo, ó Pai, o Senhor nos sustentou e nos manteve, e aqui o Senhor, ó Pai amado, permite que nós estivéssemos com Deus. Por isso, te peço por mim, te peço por cada um de nós, ó Pai, que se conosco, ó Pai amado, e que nós possamos, ó Deus, fluir do Espírito Santo em nossas vidas neste lugar. É que eu te peço, meu Pai, neste momento, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O 88. Amém. Jesus, meu Rei. Mestre Senhor, o teu amor. Jesus, meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui me
Louvado seja Deus. Vamos continuar ligados no Espírito, porque o Senhor é conosco. Amém. Pastor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pai do Senhor, cumprimentando Amém. nossa audiência à distância, não é? Que Deus abençoe grandemente aqueles que estão e que irão nos assistir. Eu quero só deixar um salmo com os irmãos, é o Salmo 47, que diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, povo de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Às vezes, irmãos, a gente vê o mundo na situação que está, como os povos estão, vivendo distante de Deus, não crendo nele, como diz o Salmo 14, diz o nesto do seu coração, não há Deus. E eles se avolumam contra Deus. Deus continua sentado no seu trono, dele é a terra, dele são os povos. Me lembro quando, em 1986, comecei a fazer um trabalho missionário, eu já contei isso aqui, mas é para mostrar como Deus reina. E eu cheguei na entrada da Bahia, naquela época havia um nome muito famoso, uma senhora, e eu quando entrei, disse assim: Senhor, aqui quem manda é a fulana, falando com respeito à Bahia, e ela era muito respeitada, e, enfim, e eu fui entrar e falei com Deus: me ajuda, Senhor, porque aqui quem manda é ela. Eu pedi ao Senhor a palavra, e o Senhor me deu exatamente essa palavra: do Senhor a terra, o mundo e todos que nele há. Então, eu confesso, entrei na Bahia para fazer um trabalho, e foi onde eu vi Deus fazer os maiores milagres, foi ali. Hoje nós temos uma das maiores igrejas da região, que é Rafael Jabeiro, a maior igreja, o maior templo, a maior hospedagem, é a igreja, a obra da restauração em Rafael Jabeiro, que está lá hoje é o nosso pastor Ataíde de Asbastos. Quando eu cheguei lá, ele era diácono. Eu olhei para aquele homem e disse: esse homem tem uma chamada. E investi nele, com a graça que Deus nos deu. Ele tinha um ônibus que levava o povo da fazenda ou da roça, que era Rafael Jabeiro, para a cidade, que era Santo Estevão. Ele levantava 5 horas da manhã, eu levantava com ele, com a minha apostila na mão. Vamos aprender. Ele disse: não, pastor, mas eu falei: não, você mesmo. Fiquei 5 anos com eles lá, de 2002 até 2007, consagrei aquele homem a pastor, passei para a presidência da igreja, e hoje fico alegre de ver os frutos que Deus tem realizado naquela cidade, naquela região, através daquele céu. Mas sabe por quê? Porque do Senhor é a terra. As lutas e as provas estão aí, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém.
Louvemos, pois, ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, amém? E a gente vê as coisas acontecerem, a gente pensa que não, né? Mas como o pastor acabou de falar, e eu tenho sempre isso dentro do coração, e não tem dúvida disso. A gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós temos que fazer é nos mantermos diante dele. E com a minha confissão, Senhor Deus, meu Pai, nós, Senhor amado, vamos entrar nesse. Sim, meu Deus. Meus amados, não venha ser diferente como das outras Sim, meu Pai. mas que nós possamos Sim, meu ligar-nos à glória da presença e que esse estudo, ó Deus amado, venha, ó Senhor amado, tocar, ó Deus amado, em nossos corações. Sim, Que esse Jesus. estudo, Senhor amado, nós possamos, ó Deus amado, nos ficar cada dia mais como um ungido. Meu Deus, nós vamos. Venha ser comigo. Que o Senhor Espírito glória a Deus, que Ele possa inspirar. Que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser, absorvendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Pai, nessa noite. E eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, Amém. Efésios capítulo 4. Hoje nós estamos sem assistência da nossa irmã muito, porque ela está com raiva. Então, a leitura vai ser aqui na palavra. Capítulo 4. Vamos ler 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação por que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, Amém. procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu quero fazer aqui uma observação. Estava ouvindo o culto de quinta-feira, nas 2 quinta-feiras, que depois eu também assisto, né? E aí a gente fica ouvindo o pregador na qualidade de ouvinte. E eu quero fazer 2 observações aqui sobre algo que eu falei. Há umas semanas atrás eu fiz uma referência aqui sobre o Pentecostes. E eu falei que a palavra Pentecostes não existe no Novo Testamento. Na verdade não é a palavra, né? A palavra Pentecostes está escrita. A observação é que não há uma menção ao ato, à descida do Espírito Santo, dessa maneira que a gente menciona. Irmãos, entenderam? Quando a gente pensa na descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, a gente já fala, o Pentecostes. Na verdade, o Pentecostes, o que era o Pentecostes? O que era o Pentecostes? Quem se lembra? Descida do Espírito Santo. Na verdade, o Pentecostes era uma festa judaica. A descida do Espírito Santo coincidiu com essa festa. Então, Jesus ele ficou 40 dias com os discípulos depois da ressurreição. A descida do Espírito Santo aconteceu 10 dias depois que ele foi embora. O Pentecostes era uma festa, era uma comemoração que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso que era chamada de Pentecostes. Pente do grego 5, né? Pentecostes 50. Aí nós associamos, igual a Evangelista falou, olha, o que é Pentecostes? Descida do Espírito Santo? Não. O Pentecostes era a festa. A descida do Espírito Santo foi uma coincidência.
Historicamente nós fizemos essa associação, né? Só que você não vê no Novo Testamento a menção à descida do Espírito Santo como sendo o Pentecostes. O Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. O Pentecostes é a festa. A descida do Espírito Santo aconteceu ali. Eu uso a palavra coincidência, mas assim, é uma força de expressão, não é? Da parte de Deus não foi coincidência. Jesus ele falou: ficai em Jerusalém, não muito depois desses dias sereis batizados. Então, 10 dias após a ascensão de Cristo, desce o Espírito Santo, que coincidiu com o Pentecoste. Não à toa tinha tanta gente em Jerusalém, que eles vinham para a festa do Pentecoste. Por isso que quando o Espírito Santo desceu, o texto fala: mas tem medos, persas, elamitas, vem gente do mundo todo. Então a festa de Pentecostes atraía as pessoas, os judeus, do mundo todo, e o Pentecostes foi um evento assim visto por muitas nações. Amém? Então assim, eu falei a palavra, na verdade não é a palavra Pentecostes está lá. O que não existe no Novo Testamento é uma referência a esse movimento como sendo o Pentecostes, como nós conhecemos. A irmã pegou ali no dicionário e está dizendo: o que é Pentecostes? É uma festa religiosa, blá blá blá. Não era isso. O Pentecostes se comemorava a colheita, né? Era a festa da colheita. Amém? Amém. E é interessante que com a descida do Espírito Santo, Deus usou aquele momento para fazer o que? A colheita. Não é isso? Quantas almas foram feitas ali? Uma pregação de Pedro que não durou 10 minutos. Quantas almas? Foi 5.000. 3.000, né? 3.000 a primeira pregação, 5.000 a segunda. Então, na descida do Espírito Santo, o Pentecoste era a festa da colheita, e o Espírito Santo, ao descer, devidamente ungindo ali os apóstolos, já começou a sua colheita ali. Amém? Na quinta-feira passada, eu fiz também uma menção. Na semana passada eu fiz uma menção de que na igreja primitiva eles não tinham as cartas como nós temos hoje, né? Mas veja bem, lá eles falam assim: vamos ler o livro de Efésios, vamos ler 1 Coríntios. Mas evidentemente eu fiz uma referência àquele início, ao início ali da igreja primitiva. Depois de anos, né, quando os escritores do Novo Testamento eles começavam a escrever, então as cartas elas circulavam, certo? Mas não foi tão logo. Por exemplo, entre a carta que Paulo escreveu aos Efésios e o Apocalipse de João tem cerca de 40 anos de diferença. Então, no começo não tinha, Pedro não abria lá o culto e falava: agora vamos ler a primeira de Pedro. Ele não fazia isso, tá? E evidentemente que naquele tempo, se Pedro estivesse presente no culto, ele mesmo ministrar o ensinamento, precisava ler a carta dele, né? Paulo não lia as cartas de Paulo, Pedro não lia as cartas de Pedro, não entenderam? Mas, com o passar dos anos, inclusive a carta aos Efésios é uma carta circular. É uma carta circular. Nós já estudamos aqui que ela não foi uma carta dirigida apenas para a igreja de Éfeso, era uma carta que era para circular entre todas as igrejas. Assim, o próprio Paulo fala: olha, troca a carta aí, fica trocando. Então a igreja ela recebia a carta, ela fazia uma cópia e mandava. Então, depois de algum tempo, as igrejas elas tinham à sua disposição, sobretudo depois da partida dos apóstolos, dos escritores, então eles tiveram aí à sua disposição as cartas que elas iam rodando assim. A igreja recebia, transcrevia ali, fazia uma cópia, não é? E depois mandava. Mas no começo, imagina, o que eles tinham? Durante um bom tempo,
da igreja primitiva. Eles tinham o Novo Testamento, o Antigo Testamento. A Bíblia da igreja primitiva, inicialmente, sempre foi o Antigo Testamento. Amém? Ficou claro isso? Glória a Deus. Então, às vezes a gente fala alguma coisa assim, se não ficou claro, não, pastor, mas essa parece que está havendo uma controvérsia aqui, levanta a mão, fala, isso aqui é muito difícil, que a gente já esclarece. Amém? Um ponto interessante aqui, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso em Roma, né? E Paulo, ele foi um daqueles que ajudou a criar aquele conceito de que o mundo estava sendo conturbado por causa do Evangelho, né? Alguém chegou lá e falou, aqueles que conturbaram o mundo chegaram até nós. E Paulo ajudou muito com isso, porque ele era muito ativo, né? Ele era muito operante. O camarada era uma máquina de trabalhar, ele não parava. Pegava ali a alma para Jesus. Até que uma hora, alguém pensou, vamos pegar esse camarada. Aí trancafiaram Paulo. É interessante, veja bem, Paulo ele está trancafiado, está dentro de uma cela, e aparentemente ele estava inativo, inoperante. Só que eles não perceberam, o sistema não percebeu, pastor Gênesis, o que estava saindo pelas portas daquelas cadeias. Paulo estava preso. Mas de vez em quando chegava um visitante. E aquele visitante ia levando embaixo do braço ali, na sacolinha dele, o quê? Uma carta. Olha a estratégia de Deus, né? Se Paulo tivesse naquela atividade dele, viajando, ele não teria tempo para escrever carta. Aí Deus falou, tudo bem, fica aí. Tanto que Paulo, nós vemos aqui, né, ele falou, eu, o preso do Senhor, não é do César, não é do imperador. E quando ele está preso, volta e meia, alguma coisa sai pelas portas da cela que ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Aí a gente pensa, né? Não tem desculpa para quem quer trabalhar, não tem impedimento. A pessoa pode estar na situação que for, na condição que for. Mas se a pessoa quiser fazer algo relevante para Deus, Deus vai dar uma estratégia. Porque imagina você que Paulo, ele estava numa época que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha conexão Wi-Fi, não tinha recurso nenhum, não tinha nada. E olha a obra que a obra de Paulo continua brigando, continua trabalhando, continua dando fruto, dando resultado e não vai parar. Amém? Amém. E não vai parar. As pessoas elas prenderam Paulo ali para torná-lo inativo. Aí eu fico pensando, pastor, gente, provavelmente até a caneta de papel foi com eles que deram. Você não tem um papiro aí, uma caneta para me emprestar? Eu vou mandar uma carta para um parente. Eles deram material para Paulo fazer esse estrago que ele fez no reino das trevas. Meu Deus. Amém? Amém. Paulo está preso, está inativo, mas de vez em quando sai uma cartinha pelas portas e ninguém está vendo. O maior estrago que Paulo tinha para fazer no reino das trevas estava acontecendo naquela correspondência que estava dentro daquela tradução que estava debaixo do braço, e Paulo preso, e eles achando que pararam o homem. Eles foram embora, Paulo continua fazendo a obra. Amém? Glória a Deus, né? Nós já vimos aqui, vale sempre relembrar, como é que funciona a carta de Paulo aos Efésios. Ela trata de chamado e conduta. Então nós já vimos aqui a questão do chamado, e Paulo agora ele trata da questão da conduta. É interessante, a didática de Paulo ela é extremamente eficiente. Porque se ele não fizesse uma prévia, na maneira que ele fez, do capítulo 1 ao capítulo 3, final do capítulo 3, e ele começasse o livro dele aqui a partir do capítulo 4, nós teríamos muita dificuldade para absorver essas coisas aqui, para entender e para praticar. Né? Porque o conhecimento, ele tem basicamente dois elementos. O elemento puro e o elemento prático. Diga comigo, elemento puro. Elemento prático.
Elemento prático. São os dois elementos dos conteúdos do conhecimento. O elemento puro do conhecimento é a informação por si só. Mas assim, conhecimento que não redunda em prática, em uma maneira de viver, ele se extingue. Imagine você, uma pessoa que ela entra numa faculdade de medicina, por exemplo, e faz um curso ali durante 5 anos, só lendo livros, só ouvindo teoria, só escrevendo, e nunca põe a mão no cadáver. O que ela vai aprender? Nada. Ela tem o elemento puro, mas não tem o prático. Aí ela sai dali, ela só teoria, aí nunca pôs a mão no cadáver, nunca abriu um corpo, e assim, principalmente a área da medicina, né, tem muito isso, né? O camarada que vai lidar com o coração, cardiologista, ele tem que fazer o quê? Tem que olhar o coração. Tem que abrir o coração, tem que destrinchar, tem que tirar camada por camada. Então, essa é a grande questão. O fundamento do que nós praticamos tem que ser uma boa doutrina, que é o elemento puro. O fundamento do que nós praticamos. O praticamos já está aqui na prática, né? Qual que é o fundamento da boa prática? É a boa doutrina. É como diz alguém, né? Na prática é nada como uma boa teoria. Então, quando ele começa ensinando, nós não podemos exigir de ninguém uma boa prática se ela não teve uma boa orientação, uma boa instrução. É como criança. Criança, ela tem aquela inclinação para fazer bobagem. A gente não sai surrando a criança, aquela bobagem que ela faz. Primeiro a gente faz o que? A gente ensina, orienta. Olha, o caminho é por aqui. Aquilo que você falou não pode ser falado. Aquilo que você fez não é assim. Então a gente orienta, a gente ensina, sobretudo pelo exemplo. Amém? Amém. Essa foi a didática de Jesus, hiper mega eficiente. Ensinar pelo exemplo. Ele fazia, aí ele dizia: eu vos fiz, façais nós também. Nós já discutimos aqui, por assim dizer, né, a questão da pessoa de Cristo como homem. Tudo que Jesus fez como homem, nós podemos fazer. É um negócio tão louco que assim, pastor, a gente pode morrer na cruz? Pedro morreu de cruz. Historicamente falando, Pedro morreu na cruz, só que de cabeça para baixo, né? Segundo consta na história, ele pediu para morrer, ser a cruz dele ser inclinada, porque ele não era digno de morrer como Jesus. E evidentemente que a morte na cruz de Pedro não teve o mesmo efeito da de Cristo. Mas o que eu quero dizer aqui, trazer é que o que Jesus fazia, ele ensinava, e ele fazia isso à vista dos discípulos para que eles vissem, para que eles percebessem. E pelo exemplo, eles falaram: Jesus fez. O próprio Pedro ele falou assim: porque Jesus deixou as suas, o quê? Suas pegadas para que andeis dela. Aí Jesus ali. Aí você olha assim no caminho e fala: tem a pegada de Jesus. Aí você pisa ali e fala: Jesus pisou ali, você pisou ali. Se Jesus pisou, pode pisar em cima, está tranquilo. Amém? Amém? Tem erro, um negócio desse não pode ter, né? Se Jesus pisou e traçou um caminho, pode pisar aí, com fé, tranquilo. Então, nós estamos tratando aqui da questão do conteúdo puro, do conteúdo prático da doutrina e da importância de nós sabermos tudo que nós sabemos e aprendemos aqui no capítulo 1, 2 e 3, para agora nós virmos praticar. O fundamento daquilo que a gente pratica é a boa orientação. A questão da sinceridade, tem muita gente
isso, né? Ela tem, assim, de certa forma, pouca validade, olhando por um determinado ângulo. Porque tem gente por aí sincera, mas errado. Então não é só uma questão de ser sincero no que se pratica, é estar praticando certo. E para praticar certo, nós precisamos entender, sermos orientados. Né? Quando Filipe ele se encontrou com o etíope, naquela carruagem, a primeira pergunta que Felipe fez para ele, qual foi? Entende, está lendo? Entende o que lê? E essa pergunta, ela é de uma significância assim, extraordinária. Porque apenas o bom entendimento nos leva à boa prática, amém? Amém. Às vezes a pessoa está sentada aí, ela está ouvindo, mas não está entendendo. O próprio Jesus falou, lá na parábola do semeador, que a semente, a primeira cota de semente que não deu resultado, qual foi? Foi a que caiu na beira do caminho. Depois ele explicando a parábola, ele falou assim, a que caiu na beira do caminho é a pessoa que ouve e não entende. Olha aí, ó. A pessoa ouviu e não entendeu. Aí o diabo vem e tira aquela palavra. Não basta a pessoa ouvir. E fica aí uma observação importante. Não basta ouvir. É necessário o quê? Entender. Não entendeu, faz o quê? Pergunta. Quantas vezes? Várias. Quantas precisar. Mas tem que sair daqui sabendo. Entendeu, irmã? Luzila? Porque se você não entender, a palavra pode ser linda maravilhosa, proferida por um anjo de Deus aqui. O arcanjo Miguel desceu e disse, mas não entendeu? Daqui um pouco o adversário vem e tira aquela palavra, não fica nada. Aí Filipe pergunta para o meu tio, entende isso que lê? Qual foi a resposta? Eu não posso entender se não Não tem tem que explicar. Olha aí, outra coisa, pastor Dias. A palavra estava na mão e ele estava lendo, mas precisava de Alguém para ensinar, explicar. Tá vendo? Você vai explicar, vamos alguém explicar esse negócio aí. Entendeu, Zé Carlos? Às vezes a gente pensa que você pega um folheto assim, você joga numa pessoa, pode ser o suficiente? Pode, Deus pode trabalhar aqui. Mas se tiver alguém para explicar, fica melhor. Entendes o que lê? Como vou entender se não há quem explique? De quem está falando aqui o salmista? Está falando dele ou está falando de outro? Aí Felipe foi e explicou. Qual foi o resultado? Ele aprendeu. Ele entendeu. Ao entender, a fé Sentir necessidade de batizar. desabrochou no coração. Ele creu. Ele falou, eu creio. A água caiu. Ó. O que me pede de ser batizado? Aí Felipe falou para ele, nada. Se tu crê de todo o coração, falou, eu creio. Glória. Glória a Deus, aleluia. Então, o bom entendimento resulta em luz, em transformação, em fé verdadeira, pura, em compreensão. Amém? Amém. Nós lemos aqui, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, depois de tudo que ele ensinou e mostrou, a questão do chamado. Agora ele vem falar aqui, ó, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, Paulo ele usa aqui a maneira, o verbo andeis, de andar. Essa colocação verbal, ela acontece 32 vezes no Novo Testamento. E só no livro de Efésios, ela acontece 8 vezes. Esse andar, o que é esse andar? É o proceder, que pode ser positivo, que pode ser negativo. E nós vamos ver aqui em alguns versículos.
O andar aqui é a maneira de viver. Você está caminhando, está andando, está procedendo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser negativo, pode ser positivo. E aqui, Paulo ele usa um advérbio para acompanhar a colocação que ele faz. Andeis como é digno, ou andeis dignamente. É um advérbio de modo. Se ele está dizendo aqui, andeis dignamente, andeis como é digno, esse andar é positivo ou negativo? É? Positivo. Agora, o que é importante aqui, essa colocação, andar de modo digno, ela tem um sentido, presta atenção que isso é muito importante. Ela tem um sentido, no texto, literalmente falando, de levantar o prato da balança. Vamos entender isso aqui. O que é andar de modo digno? É levantar o prato da balança. Então, veja bem. Você tem, a balança está aqui, né? Vamos pensar naquela balança antiga, de 2 pratos? Hoje em dia, o cara nem sabe o que é balança, né? Falar nisso, né? Você sabe o que é aquela balança eletrônica? O jeito do metrô. Hã? O jeito do metrô. Muito eletrônico. Mas aquela balança que tinha 2 pratos. Então, você tem um prato que está aqui, o que eles têm que estar? Peso justo é em equilíbrio. Inclusive a palavra equilíbrio, se a gente pudesse escrever aqui, no meio dela tem a palavra libra, que é balança. Então, o que significa a palavra equilíbrio? Significa o seguinte: o que é equilíbrio? Pode ser que um prato da balança ele até suba, mas uma hora ele tem que descer e ajustar. A pessoa equilibrada é essa, aquela pessoa que está ajustada ali. Certo? A balança, a ideia dela é manter os 2 pratos na linha horizontal ali. Nem para cima e nem para baixo. Então a pessoa equilibrada é aquela pessoa que está Equilibrado. ela está na mesma direção da referência, porque você tinha ali nas 2 balanças, tinha um prato que era referência. A pessoa falava assim, me dá 1 quilo de arroz. Aí você chegava na balança esquerda, você colocava lá o peso de 1 quilo, não é isso? Não é assim, irmão Jesus? Já trabalhei com essa balança já. Aí, ó, colocava aqui o peso de 1 quilo, aqui você quer 1 quilo, né? E começava a encher aqui o outro prato. Até ficar certinho. A hora que ele igualasse ali, ele estava... Então a pessoa equilibrada, ela significa o quê? Aquela pessoa que ela tem uma referência que está ali no prato. E é ela que se ajusta. É a pessoa que se ajusta, o prato está certo. Então vamos lá. Viver de modo digno é nós levantarmos o prato. Qual é a referência? Eu vou mostrar isso no texto. Qual é a nossa referência, irmão Euzinho? O quilo, Hã? o peso lá, E quem é o peso que fica na balança esquerda? é o que você está colocando. Ó, o meu prato é o direito. E no esquerdo, vou colocar assim, né? No esquerdo tem uma referência. Viver de modo digno é levantar o prato, colocar ele no nível do prato esquerdo. Quem que está no prato esquerdo aqui é? Quem é minha referência? O peso. Jesus. É Jesus. Viver de modo digno da vossa vocação. Vamos lá. Pega comigo aqui o capítulo 2. Ó, no capítulo 4, como ele diz assim: andeis como é digno da vossa vocação. Capítulo 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente o quê? Andaste. Olha aqui, ó. Era um morto vivo andando. Ele vos vivificou, ok? Jesus. Estando vós mortos em ofensas e pecado, nos quais
no 4 ele está falando que nós temos que levantar o prato. Amém? Andar de modo digno é levantar o prato. No capítulo 2, onde é que nós estamos? Lá embaixo. O prato está lá embaixo. Está pesado. Está ruim esse prato. Sim ou não? Sim. Mas vamos lá. E o texto aqui, eu falei que são 8 referências aqui ao andar, né? E aqui ele está falando como é que a gente andava. Nós estamos aqui desequilibrados com uma referência. Versículo 3: entre os quais todos nós também andávamos, ó, aqui eu vou andar de novo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça e salvo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora veja bem, o que Jesus fez aqui, irmão José Carlos? O prato estava lá embaixo. Jesus veio e... Se eu sentar aqui ao lado do irmão José Carlos, eu estou assim ou estou abaixo dele? Eu estou do lado. O texto fala que Cristo nos vivificou e nos fez assentar com Ele. Está percebendo aqui que ele levantou a balança, sim ou não? Agora, vamos lá no 4. Qual que é o objetivo? Voltando para o 4. Nós só vamos adiantar, mas a gente ainda vai passar por aqui mais devagar, né? Versículo 12 diz assim: visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deu para entender aqui, irmãos? Qual que é a medida? Qual que é o padrão? Cristo. Nós vemos aqui que lá no capítulo 2, a gente estava com o prato lá embaixo, pesado, morto. Aí Cristo veio. Está faltando Cristo, tá? Aí, mas Cristo veio, mas Deus, o texto fala assim, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, pela graça sois salvos. Aí Ele veio, mediante Cristo Jesus, nos traz e nos coloca ali na medida de Cristo. E o objetivo está aqui. Qual que é o projeto? Qual que é o propósito? Aí Paulo fala assim: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação por que fosse chamado. Então, por conta do chamado de Deus, e é o privilégio nós termos sido chamados por Deus, então nós temos que elevar o nível. Amém? O que é viver de modo digno do Senhor? É elevar o nível ao padrão de Cristo. Não tem que ser, nem deve ser maior que Ele, não dá. Mas não pode ser abaixo. O projeto de Deus é que a gente esteja no padrão de Cristo, sendo como Ele é, agindo como Ele é, falando como Ele fala, pensando como Ele fala. Amém? Amém. Está claro isso? Glória a Deus. O versículo 2, ele fala com toda humildade, mansidão e longanimidade. Nós já vimos aqui, já discorremos aqui sobre essas três características, ou três virtudes que Paulo ele aborda aqui. Interessante que das três citadas, humildade, mansidão e longanimidade. Das três, a única que não é um fruto do Espírito, qual é? A humildade, mansidão e longanimidade são três características. Qual que não é o fruto do Espírito? A humildade. Quando nós fomos lá em Gálatas 5:23, vamos ler Gálatas 5:23? Gálatas quanto? 5:23, está antes de Efésios. 23. Amém.
Eu fiz 5:23. Vamos começar aqui, 22 na verdade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então nós temos aqui em apenas um versículo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 características produzidas pelo mesmo Espírito, encontradas no único fruto. Então nós temos aqui a mansidão e a longanimidade, que funcionam ou são a evidência da presença do Espírito Santo trabalhando em nós. É interessante que algumas pessoas acham que a manifestação fundamental e primordial do Espírito Santo é o movimento pentecostal que a gente chama, né? Tem sido muito recriminado por aí, né? Pentecostal, neopentecostal, a pessoa falando mistério, correndo para lá e para cá, e etc e tal. A gente não encontra essa referência na Bíblia, encontra? Que aí esse projeto, o propósito é manifestar o Espírito Santo? Não. Em termos neotestamentários, a manifestação, o produto do Espírito Santo na vida de uma pessoa que teve uma experiência de salvação está aqui, ó. No mínimo, o que o crente tem que ser? Isso aqui, essa lista a gente tinha que decorar e fazer volta e meia um balanço, né? Se a gente está produzindo isso aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu já falei que isso aqui é uma foto de Jesus, né? Porque o fruto do Espírito é Jesus. É isso que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Ele produz Jesus. E Jesus é tudo isso aqui. Já pensou? É coisa muito boa, né? A pessoa ter paz, ter alegria. Aí você fala, pastor, mas nos dias de hoje, nesse mundo que a gente é nesses dias de hoje. Você acha que os dias de hoje estão mais conturbados que antigamente? Não. Não está, não. Paz, alegria, longanimidade, paciência, e por aí vai. E no texto que nós lemos aqui, Paulo ele reforça que nós temos que elevar o nível, né? Andar no modo digno da vocação que fomos chamados. E uma vez que nós estejamos enquadrados, eu já entendi que é o seguinte: a minha balança, o meu prato estava lá embaixo, agora eu tenho que estar no nível de Jesus. Jesus é o meu padrão, Jesus é a minha referência, amém? Amém. Nós vimos aqui na semana passada que a contemplação, ela necessariamente promove a transformação. Eu vou sendo transformado à medida que eu vou contemplando Jesus, e eu vou imitando o jeito de ser dele, eu vou olhando, olheis para ele serem salvos. Eu vou olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, eu aprendo com ele a ser humilde, eu aprendo com ele a ser manso, não é? Agora sim, aprender a ser manso é a força de expressão, né? Porque nós vimos aqui que a mansidão é o trabalhar do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Não é uma coisa natural nossa. E nós vamos ver aqui que Paulo, assim, ele, em determinados momentos, ele faz questão de enfatizar que tudo é pela graça, não tem a ver com um esforço humano. Eu vou me esforçar para ser manso, eu vou me esforçar aqui para ser longano, eu vou me esforçar para ser paciente. Nós temos que observar que esse é o nosso ideal, mas a gente só alcança esse nível mediante graça, o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Não é força de vontade, não é empenho, não é aquela coisa que a pessoa peleja e luta, e não, agora, nossa, eu me esforcei tanto
Nossa, Marta, tão humilde você, né, Marta? Marta, tão humilde, né? Ah, pastor, mas eu me esforcei muito. Eu estudei, eu fiz um curso, pós-graduação em humildade, e hoje eu sou humildade em pessoa. A irmã Elzira é tão mansa, oh, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu foi muitas noites aí lutando, aprendendo, estudando e praticando a mansidão. É assim que funciona? Funciona de uma forma muito natural, porque o Espírito Santo está colocando todas as coisas no devido lugar. Porque essa questão do esforço humano, a gente vai fazendo as coisas ali mediante o esforço humano, mas chega uma hora que a máscara cai. Sim ou não? Sim. A mansidão que não vem do Espírito cai por terra, a longanimidade que não vem do Espírito cai por terra, e chega uma hora que fica muito claro. Você estava se esforçando, até se esforçou, mas assim, tem que ser um trabalhar de dentro para fora, promovido pelo Espírito. É o produto, é o fruto do Espírito. Então, nossa preocupação é nós estarmos cheios de Deus. Amém? Amém. Cheios do Espírito. Porque uma vez cheio do Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, na minha vida, nos moldando a figura de Cristo Jesus. Aí ele fala aqui, humildade, mansidão, longanimidade, 2 são fruto do Espírito. A humildade não está lá na lista, né? É uma virtude que a gente tem que buscar. É interessante, irmãos, que, entre outras vantagens envolvendo a questão da humildade, está que é inteligente ser humilde. Sim ou não? Não é? Por que é inteligente ser humilde? Eu vou explicar. Pega o orgulhoso. Vamos ler Provérbios 16, 18. Lê para nós, irmãos, por favor. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, assim, a soberba, o orgulho exacerbado, a pessoa, ela quer chegar a um determinado lugar, uma determinada posição. E, evidentemente, ela deve fazê-lo mediante trabalho, entrega, está entregando alguma coisa, né? A pessoa que tem uma arte, tem, né, algum tipo de trabalho, produz alguma coisa, ela quer chegar a um determinado lugar. E está tudo bem. Não tem problema nenhum a pessoa ter o objetivo de querer alcançar o topo da montanha. Tem algum problema, irmão, você fala? Não. Mas ela tem que ser orgulhosa? Tem que ser arrogante? Não. Por quê? Querendo subir, olha o que o texto diz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela que quer subir, ela vai cair. Não é o que o texto está falando? Quando fala que a soberba precede a queda, significa que ela vem antes da queda. Então, antes de uma pessoa cair, o orgulho apareceu em algum momento. É o que o texto está dizendo. E é interessante que assim, o orgulho ele cega a pessoa, né? A pessoa não percebe as bobagens que está falando, a pessoa não percebe as bobagens que está fazendo. E como a situação dela está feia, está ruim, né? Cega. Então, querendo alcançar determinado ponto, altura, ao fazê-lo motivado pelo orgulho, pela arrogância, o efeito vai ser um efeito contraditório, um efeito contrário. Não foi o que aconteceu com Satanás? É interessante quando você vai ler alguns livros aí de alta ajuda, de sucesso e tal, os camaradas eles falam assim: trace um projeto, escreva lá o seu projeto e coloque data. Você vai conseguir, você vai forçar sua mente a trabalhar nesse sentido. Eu, quando aprendi esse conceito, eu fiz isso. Eu peguei, há uns anos atrás, eu escrevi lá para o pastor James, olha ó, eu quero ser gerente de banco, eu quero ser advogado, eu quero comprar uma casa, eu quero tal, e coloquei mais ou menos a data.
Funciona. Precisa ter um objetivo, coloca lá, a mente começa a trabalhar naquele sentido e você trabalha naquele sentido. Satanás também fez isso. O diabo também fez isso. Ele escreveu lá, pastor Gênesis, subirei, está lá no diário do diabo, pode tentar para lá. Subirei até as mais altas nuvens, até as estrelas de Deus, vou escrever meu nome lá, eu vou ser igual ao Altíssimo. O camarada achou que a balança dele estava muito baixa, mas vou levantar minha balança e colocar do lado do Altíssimo. Você seria semelhante ao Altíssimo. Querendo chegar lá em cima, aí a Bíblia diz que tu vai descer ao mais profundo dos abismos. A gente não tem noção do que é isso. Ele queria chegar no posto mais alto. Motivado pelo orgulho, que a gente não sabe de onde veio isso, né? Que coisa terrível, pelo orgulho. Né? Motivado pelo orgulho, ele foi para o mais fundo do abismo. E tem uma eternidade aguardando aí, que a gente não tem noção do que vai ser o sofrimento do diabo. Porque a Bíblia diz, né, que ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Como foi que ele chegou lá? Pelo orgulho. Então, assim, ser humilde, no mínimo, é inteligente. Evidentemente que, assim, todo humilde vai ser um sucesso? Sim ou não? Não. Absoluto? Não. Mas uma coisa eu garanto: nenhum humilde vai ser derrotado. Nenhum humilde vai cair, porque a pessoa vai sempre ali na caminhada dela, consciente, sim ou não? E vai passar bem. É um princípio. É um princípio. Então essa questão da pessoa de ser humilde, uma virtude que nós já vimos aqui, que é uma virtude que você adquire, e assim, ninguém é humilde por natureza. Mas por algum motivo a humildade não é um fruto do Espírito. Então nós temos que desenvolvê-la, ficar atento, porque está sempre havendo uma luta ali interna para suscitar em nós um orgulho e uma arrogância. E aí você põe o pé no chão, fala, segura a tua onda, segura a tua onda, como eu dizia para Jesus gostar de você e todo mundo, porque não tem coisa pior que irrita mais as pessoas do que uma pessoa orgulhosa de si mesma. Aí tem um conceito de um filósofo francês chamado Bourdieu, que ele fala assim: o conceito é o seguinte: os circuitos de consagração social, eles serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Anotou, irmãos? Estou sem caneta. Eu vou repetir, para reforçar o conceito. Anotou? O circuito de consagração social, ele será tanto mais eficaz quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Aí eu vou explicar. O irmão Zé Carlos, ele escreve um livro. Tem talento, gosta de escrever, escreveu um livro. Aí aparece a mãe do irmão Zé Carlos. Se estivesse viva, está viva? Sua mamãe? Não, né? Vamos supor, né, no exemplo que eu estou dando, a mãe do irmão Zé Carlos, um amigo de infância e uma pessoa desconhecida. Uma pessoa desconhecida. Os três fazem o mesmo elogio. Quem foram as pessoas que vieram a elogiar o Zé Carlos? A mãe, o amigo e um desconhecido. Rapaz, esse livro ficou bom demais. Parabéns. Pode escrever outro que eu vou ler. Vou comprar e vou ler. A mãe, o amigo e o desconhecido. Qual é o elogio mais válido dos três? eu acho que é o da mãe. Hã? Acho que é o da mãe. Eu vou ler de novo, vou falar de novo aqui o conceito. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Qual é o elogio mais válido que nós temos? O desconhecido.
o rito de consagração social será tantas vezes mais válido quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Você pode mandar pelo zap? Hã? Pode Oi? mandar pelo zap? Posso. Agora, para fechar isso aqui, para fechar, irmãos legados, se o testemunho mais válido é o desconhecido, qual é o mais inválido? É o mais inválido de todos. Hã? Tamanho. Nem é o da mãe. Distância. É o próprio. Distância zero. O que é mais válido é da pessoa que está mais longe. O cara não me conhece, não me deve nada. Ele chega e fala, rapaz, esse teu livro é maravilhoso. O mais válido é de quem está mais longe. E o mais inválido é o meu próprio elogio. Porque é distância zero. Aí a Bíblia fala assim, aquele que se... O pastor Diego falou o texto, fala que a pessoa que se autopromove, se elogia, não tem valor nenhum. Olha aqui, sabedoria do conceito. Eu posso ter um conceito pessoal a respeito das minhas qualidades, etc e tal, mas o meu elogio acerca de mim mesmo, Não vale nada. distância zero. É um negócio desse. Distância zero. Aí a Bíblia fala, não seja a boca que te elogia, seja o os circuitos de consagração social serão tantas vezes mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Então, quanto mais longe a pessoa estiver, a pessoa que elogia, vem de lá para cá, esse elogio está valendo. O elogio do amigo, o elogio da mãe, você tem que ver com desconfiança. Sim ou não? Coitada da mãe. Coitada da mãe. A mãe elogiou, você já fica dizendo, é tão bonitinho você. Só é uma piagem, né? É tão bom. Pega a mãe, o camarada é o filho do Satanás, o maior bandido do bairro. Meu filho é tão bonzinho, não faz bom. O ruim é dos outros. O ruim é dos outros, mas o dela é maravilhoso. Então, assim, o testemunho do amigo, o testemunho da mãe, você tem desconfiança. O seu, você realmente não vale nada. O meu testemunho não vale nada. Por causa da distância, zero. Porque o outro não conhece, então se elogia. Ele não tem que me elogiar. Hã? O outro não conhece, né? Então o que ele está falando é verdade, porque ele não conhecia Ele ele, não deve nada. gostou mesmo. Né? Ele não deve nada, então, nós estamos falando aqui a respeito da humildade, não é? E isso traz a nós essa importância, dizendo nós entendemos que é um princípio irrevogável da palavra de Deus, do mundo que Ele criou. Né? O orgulho, ele só prepara o buraco. Agora a humildade, você fala, opa, eu já contei aqui para vocês aquela história de um rei que precisava de um cocheiro. O que é o cocheiro? Conduzir a carruagem, né? Morreu o cocheiro do rei, ele precisava contratar alguém, aí trouxeram para o rei 3 candidatos. Aí os 3 foram para uma entrevista ali, os 3 ao mesmo tempo, e o rei perguntou para o primeiro deles, falou assim, há quanto tempo o senhor dirige lá? Ah, senhor majestade, há tantos anos. Boa experiência. Qual é a distância que você consegue chegar de uma pista sem cair nele? Com a carruagem, né? Aí o camarada falou, majestade, está chegando uma pista uns 40 centímetros, tranquilamente, sem cair. Aí ele perguntou para o segundo, e você, qual é a distância que você consegue chegar de uma pista com a carruagem, dirigir a carruagem, sem cair no abismo? Ah, 20 centímetros. Ah, comigo é 20 só. Bom, gostei. Bom, né? Gostei. Aí chegou para o terceiro e falou, você, qual é a distância que você consegue chegar no abismo com a carruagem sem cair nele? Falou, sua majestade, deu um livre chegar perto do abismo, não quero saber da pista. Quanto mais longe do abismo, para mim é melhor. Aí o rei falou, está contratado. O rei não queria saber do camarada que chega perto do abismo. Imagina o rei, a família, o herdeiro, o príncipe herdeiro dentro da carruagem, o camarada brincando de chegar perto do abismo. Vai dizer que é bom? Vai dizer que é bom? Aí o humilde, ó, onde a humildade nos coloca, no nosso lugar.
eu dei isso por ela, e pá. Um dia eu conversei com uma pessoa que tinha até muito respeito por ela, né? Não tinha ninguém. Ele estava falando sobre o processo de santidade que ele estava. Falou, eu estou no nível, falou para mim assim, eu não vi de ninguém. Que eu posso estar perto de uma mulher nua aqui, assim, ó, para mim isso não significa nada. Ó, eu falo para vocês, numa só a minha esposa, e não quer saber, não quer. Você acha que eu não vou brincar com um negócio desse, pelo amor de Jesus? Ah, não, posso chegar perto de uma mulher nua aqui que não me afeta. Que Deus me defenda chegar perto de qualquer outra mulher que não seja minha. Não é assim, irmão? Porque eu não sou esse tipo de homem, eu não sou esse super querido, eu não sou esse super homem. Eu não tenho, então eu vou ficar no meu lugar. É ou não é meu lugar? A gente ficar no nosso lugar. A humildade nos coloca no nosso lugar. É aquele reconhecimento de quem nós somos, do que nós somos feitos. A gente não brinca com isso. A gente não brinca com essas coisas. Amém? Amém. Então, assim, esse aprendizado vai nos levar mais longe. Começando pela questão da consagração social, né? O meu elogio não vale nada, não é? A humildade me afasta, porque eu não sou esse tipo de super-homem, eu não chego, eu não estou nesse nível. Então eu vou ficar ali, ó, pedindo graça, pedindo misericórdia, vigiando e orando. E, como nós começamos o texto aqui, o ensino, buscando a Cristo como referência e levantando o prato, amém? Amém. A balança certa é Jesus, não. Nós estamos vendo algumas pessoas aí, de repente, meio que desequilibrada na balança, porque o que está do lado esquerdo como referência não é Cristo, não é Jesus. Porque se Jesus for a referência, não tem erro, não tem resultado. Não. Coloca Jesus como referência. Jesus fala assim, aprender e ter. Ah, não, aprende do João, João é gente boa. Não pode aprender do Pedro, entendeu? Pedro é sensacional, Pedro é nenhum. Tem uns embaraços de Paulo é outro nível. Paulo é o capo das galáxias, Paulo é outro nível. Jesus falou assim, aprender e ter mim, que sou manso e humilde de coração. E a pessoa mansa e humilde encontra o quê? Encontrareis descanso para vossas almas. Você não vai ver uma pessoa mansa e humilde, desesperado, alucinado, depressivo. E tem gente que você olha e fala, não, tarja preta aí tá que tá, hein? Tem gente que tem que ir tomando tarja preta aí, porque tá ruim. A ruim está desequilibrada. Aprenda com Jesus, manso e humilde de coração. Amém? Amém. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Entender para nós. Amém? Aleluia. Amém. Nós vamos em pé, agradecer a Deus. Tá, Pai, Nos acompanhando, que Deus abençoe, ótima semana. Não vamos esquecer que sábado nós temos o trabalho ali do Paulistano e eu espero que os irmãos façam o esforçozinho, 18 horas lá no Paulistano, amém? Se quem quer ser visitado, visita, não é? Vamos ver se nós praticamos essa cultura. Todo mundo convida no bem, mas quando ele te convida, você vai. E foi lida aqui a carta, né? Desse convite, sábado, 18 horas, lá no Paulistano. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Aquele que precisa de oração, dê o sinal. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, estudando, ouvindo os ensinamentos, te adorando, Pai. Faça com que tenhamos esse entendimento perfeito de tudo que nos é ensinado, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Agora, as mãos erguidas, tenho pedido, Pai, e eu intercedo por cada um em particular, que sejam as tuas mãos sobre eles, para abençoá-los e guardá-los. Visita lá o nosso pastor expedito dos Ramos, né? Nosso evangelista Oliveira, com a sua família, nós entregamos as tuas mãos, Pai. Cuide das famílias desta igreja, guarda e livra do mal. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo Eu recebo. sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém.
a encerrar em nome de Jesus. Obrigado. Isso que nós vamos fazer e que estamos fazendo já.